Fala galera, professor Alexandre chegando com mais um vídeo e hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre ângulos. Traremos aí algumas coisas específicas falando sobre ângulos opostos pelo vértice, ângulos complementares, ângulos suplementares, os ângulos que são formados entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Só lembrar você que não se inscreveu para se inscrever, deixar o seu joinha, ativar as notificações para que você seja sempre informado quando a gente disponibilizar algum conteúdo novo. Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre os ângulos opostos pelo vértice. O que diz a definição dos ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos são opostos pelo vértice, são classificados como opostos pelo vértice, quando as semirretas que os formam partem do mesmo vértice e são opostas aos lados do outro. Bom, vamos tentar traduzir isso aí para deixar isso mais fácil para a gente, né? A gente vai dizer que dois ângulos são opostos pelo vértice quando você tem o vértice, está aqui, essa semirreta parte desse vértice, essa semirreta também parte desse vértice. Então a gente percebe que duas semirretas que partem do mesmo vértice e que correspondem a lados opostos dos ângulos. Essa semirreta é esse lado desse ângulo, essa semirreta é o outro lado, é o lado oposto desse ângulo beta. Então, nesse caso, nós temos que o ângulo alfa e o ângulo beta são classificados como opostos pelo vértice, nesse caso, pelo vértice O. Então, está aqui a representação, alfa e beta são ângulos opostos pelo vértice, e alfa e beta são ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Se um medir 40, o outro também vai medir 40 graus. Da mesma forma, este ângulo aqui de cima é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui de baixo. Então, esses dois ângulos aqui também são classificados como ângulos opostos pelo vértice. Vamos ao próximo. Vamos falar agora sobre ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Dois ângulos são ditos complementares quando a sua soma equivale a 90 graus. Ou seja, se eles são complementares, eu posso então afirmar que o ângulo alfa, este aqui, adicionado a este ângulo beta, essa soma vai ter que dar 90 graus. Só lembrando, para que esses dois ângulos aqui sejam complementares, é necessário que essas semirretas que formam os lados desse ângulo sejam chamadas de retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui somados vão dar 90 graus, até porque essas duas retas são perpendiculares. Então, só para reforçar, dois ângulos são ditos complementares quando a soma entre eles for igual a 90 graus. Vamos falar agora sobre os ângulos suplementares. Só para reforçar, ângulos complementares, a soma é igual a 90 graus. Ângulos suplementares são aqueles ângulos, os dois ângulos, em que a soma entre eles vai dar 180 graus, ou seja, alfa mais beta igual a 180, significa dizer que alfa, nesse caso aqui, é um ângulo agudo, beta, nesse caso, é um ângulo obtuso, e alfa mais beta somados vão formar o que a gente classificou na aula anterior de um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E aí vem aquela partezinha que vocês tanto gostam, né? Tenho certeza disso, que são os ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Só para a gente ter uma ideia, lembrar, vamos tomar aqui uma reta, que eu vou chamá-la de reta R, uma outra reta que eu vou chamá-la de reta S, e essas duas retas são paralelas, ou seja, R e S, apesar de serem infinitas, elas jamais irão se tocar. Elas são paralelas, então significa dizer que elas nunca vão se encontrar, nunca vão se tocar uma com a outra. Pegaremos essas duas retas paralelas R e S e traçaremos nela uma reta que eu vou chamar de reta T. Essa reta T, essa sim.
é uma reta transversal. Vejam que T está tocando a reta R em um ponto distinto e T também está tocando a reta S em um ponto distinto. Então, a gente diz que T é uma reta transversal, a R e a S. E aí a gente percebe a formação de 4 ângulos no ponto em que T toca R e outros 4 ângulos no ponto em que T toca S. Eu nomeei esses ângulos de A, B, C, D, E, F, G e H. E nós iremos então traçar algumas relações entre esses ângulos. Vamos à próxima tela. Está aí. Vamos fazer 4 combinações. Eu vou tentar destrinchar, fazer passo a passo, parte a parte, e depois a gente junta os conceitos, tudo bem? Bom, para começar, a gente vai entender o que são ângulos colaterais. 2 ângulos serão ditos colaterais quando eles estiverem do mesmo lado da transversal. Então, esses 2 primeiros conceitos que eu vou apresentar, os 2 primeiros combinados, que são os colaterais e os alternos, nós vamos analisar essa situação em relação à transversal, ou seja, em relação à reta T. Para dizer se eles são colaterais ou se eles são alternos, eu vou analisar eles em relação a T. Colateral são aqueles que estiverem do mesmo lado. Por exemplo, A, B, E e F. Todos eles estão do mesmo lado, estão à esquerda da reta T. Colateral também são D, C, H e G. Eles estão à direita da reta T. Só que aí a gente também precisa deixar definido uma outra situação. Para que ele seja colateral, para que ele seja alterno, eles não podem ser adjacentes. Ou seja, quando eu disse que D, C, H e G são colaterais, eu não vou poder relacionar o D com o C, apesar de que eles são colaterais. Eu não vou poder relacionar o D com o A, porque eles são alternos, mas D e C são chamados ângulos adjacentes, ou seja, o ângulo D está coladinho com o ângulo C, e a gente já tem aqui uma relação entre eles, a gente já percebe que eles são suplementares. Da mesma forma, o ângulo D e o ângulo A também são adjacentes, estão juntinhos, coladinhos aqui, um começa onde o outro termina. Eles também são suplementares. Então, eu não vou classificá-los como colaterais nem alternos, porque para que eu possa usar essa classificação, eles não podem estar juntinhos. Então, só para deixar mais claro, colateral, eu usaria o D com o H, o D com o G, o A com o E, o A com o F. Alterno, eu usaria o A com o C, eu usaria o A com o H, ou eu usaria o A com o G, ok? Já que eles não são ângulos adjacentes. Os outros 2 combinados que a gente vai ter que fazer para poder destrinchar melhor isso aí, é o que são ângulos internos e o que são ângulos externos. E aí, para a gente deixar de uma forma bem simples essa definição, vamos dizer que eles serão internos quando eles estiverem nesse espaço aqui dentro das paralelas. Ou seja, internos, a gente tem o B, o E, o C e o H. E eles são externos quando eles estiverem fora das paralelas. Então, a gente tem o D, o A, o F e o G. Relembrando, nesse caso também não valem os ângulos adjacentes, ok? Bom, espero que tenha ficado clara essa parte, para que a gente agora possa então traçar a classificação juntando. A gente vai juntar a definição de colateral com interno, a definição de colateral com externo, a definição de alterno com interno e a definição de alterno com externo. E aí a gente vai dar origem a alguns conceitos, tipo, nós temos os ângulos colaterais internos. Juntando os 2 conceitos que a gente viu na tela anterior, ele é colateral quando ele estiver do mesmo lado da transversal. E ele é interno quando ele estiver dentro das paralelas. Então, colateral interno do B, quem seria? O E. Colateral interno do C, quem seria? O H.
Então, a gente tem aí a relação formada entre B e E C e H. Esses dois pares de ângulos são classificados como ângulos colaterais internos. Depois dos colaterais internos, nós temos os colaterais externos. Ou seja, eles têm que estar do mesmo lado da transversal, só que tem que estar fora das paralelas. Então, externo do mesmo lado, eu tenho o A e o F. E eu tenho o D e o G. Assim sendo, nós formamos dois pares de ângulos, A e F, D e G, que são classificados como colaterais externos. Além disso, nós temos os alternos internos. Então, de novo, juntando os conceitos, alternos estão em lados opostos, internos dentro das paralelas. Então, eu vou ter alterno interno, o B com o H e o C com o E. Alternos internos, portanto, B e H, E e C. E o último conceito relacionado a alternos são os alternos externos. Então, eles vão ter que estar em lados opostos da transversal e fora das paralelas. Então, eu tenho alterno externo AA, o G, e alterno externo AD, o F. Então, temos aí a relação A e G, F e D. São os ângulos alternos externos. Tudo bem? E aí vem uma definição um pouco diferente. Ele vai juntar os ângulos colaterais com os ângulos que estejam um fora e um dentro das paralelas. E quando isso acontecer, a gente vai classificar esses ângulos de ângulos correspondentes. Então, só para reforçar, para que eles sejam correspondentes, eles têm que ser colaterais, mas tem que estar um fora das paralelas e um dentro das paralelas, sem que eles sejam ângulos adjacentes. Ou seja, vamos pegar o ângulo A. Quem está do mesmo lado de A está fora e o outro ângulo vai ter que estar dentro, também do mesmo lado, ou seja, o ângulo E. O que me leva então à conclusão de que A e E são ângulos correspondentes. Além disso, a gente tem B e F. E do outro lado a gente tem D e H e C e G, formando então aí os pares A e E, B e F, D e H, C e G. Todos esses pares são classificados como ângulos correspondentes. Bom, agora que a gente entendeu quem é alterno interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo e correspondente, a gente vai traçar uma relação entre essas classificações. Para isso, eu peço que vocês imaginem que a gente traga essa reta R, desça com ela e sobreponha ela a S. O que aconteceria? O ângulo A ficaria exatamente sobre o ângulo E. O ângulo D ficaria exatamente sobre o ângulo H. O ângulo C sobre o ângulo G e o ângulo B sobre o ângulo F. O que me leva então à seguinte conclusão. O ângulo A tem a mesma medida de E, o ângulo B tem a mesma medida de F, o ângulo D tem a mesma medida de H e o ângulo C tem a mesma medida de G. Então, quando a gente para analisar, vamos ver aqui os ângulos colaterais. A gente disse que eram colaterais externos A e F. A gente disse que eram colaterais internos B e E. Aí vejam, E é um ângulo obtuso, B é um ângulo agudo. Se a gente pegar esse ângulo e juntar com esse obtuso com esse agudo, vai me dar uma soma de 180 graus. Eles vão formar um ângulo raso. Da mesma forma, o A e o F também. F é agudo, A é obtuso. Juntando A e F, eles vão formar um ângulo raso, 180 graus. Então, com isso, eu posso traçar a relação e dizer que todos os ângulos, todos os pares de ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a soma entre eles vai dar sempre 180 graus. Aí a gente tem o que eu acabei de mostrar, B mais E, C mais H, que são os colaterais internos,
A mais F e D mais G, que são os colaterais externos. Esses pares, cada um deles, a soma vai dar 180 graus, porque os ângulos colaterais, sejam eles internos, sejam eles externos, serão sempre suplementares. Vamos então falar dos ângulos alternos. Aí vejamos, alternos externos, eu teria o A e o G. G é obtuso, A também, eles são iguais. D e F, F é agudo, D também é agudo, eles são iguais. Ou seja, os ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, serão sempre congruentes, ou seja, eles terão sempre a mesma medida. Ângulo B é igual ao ângulo H, eles são alternos internos. Ângulo E é igual ao ângulo C, eles são alternos internos. Ângulo A é igual ao ângulo G, eles são alternos externos. E ângulo D é igual ao ângulo F, eles são alternos externos. Então, só para reforçar, os colaterais são sempre suplementares. Os alternos são sempre congruentes. E, além disso, a gente tem os ângulos correspondentes, a nossa terceira classificação. Só para reforçar, correspondentes A e E. O, A e E são ângulos obtusos. A gente tem B e F. B e F são ângulos agudos. E quando a gente trouxe a reta R aqui para baixo, a gente viu que B e F coincidiriam. A gente viu que A e E também coincidiria. Com isso, a gente conclui que os ângulos correspondentes são congruentes. Está aí a relação que eu acabei de falar. Ângulo A é igual ao ângulo E. Ângulo B é igual ao ângulo F. Ângulo D é igual ao ângulo H. E ângulo C é igual ao ângulo G. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado um pouco mais vocês com essas definições específicas de ângulos. Dei uma revisada. Eu vou deixar o material depois aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, posta aí embaixo nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu!